Boa tarde a todos que estão aqui presentes, que assistiram o filme conosco, e a todos que estão online, especialmente. Deixa eu- Bom, o Cine Debate é uma atividade da Diretoria de Cultura do GEP de Marília e Região. E hoje nós vamos comentar o filme Dreams, do diretor Johann Raul Cherud. E teremos aqui a querida Helena de Sier. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome do diretor, mas mais ou menos isso. Bom, eu vou apresentar a Helena, que é a nossa querida colega da Sociedade de São Paulo, psicanalista, membro efetivo e docente da SBPSP. Ela é graduada, especialista em psicoterapia psicanalítica pela USP São Paulo e docente do Instituto Durval Marcondes, SBPSP. É integrante da Comissão Permanente de Seleção de Membros Efetivos da equipe de diretoria de Comunidade e Sociedade. A Helena é também colunista da revista Amarelo, autora de livros que são dois. O que enxerguei quando seus olhos ficaram. O que enxerguei quando seus olhos. Helena, me Ficaram ajuda, porque opacos. O que enxerguei quando seus olhos ficaram opacos? eu anotei aqui e pulei. E Instante de Dentro. E Helena é mãe de uma menina bailarina Hum. e menino que está querendo ser passeador de cachorros na sede. Helena, é com você. A Helena também é apaixonada pelo grupo de Marília. Gosto muito de muita gente aí desse grupo. É, me afino e me sintonizo, com muitos de vocês e recebo esse convite como quem recebe um presente, né? Foi um presente para mim. Eu vou começar a minha fala, mas antes de começar, eu estava mexendo aqui nos meus livros e eu achei um trecho que eu queria ler para vocês, para a gente temperar melhor a nossa fala, a minha fala e a nossa discussão. É, eu vou ler para vocês um trecho do Fragmentos de um Discurso Amoroso, do Roland Barthes. Ele fala A Nave Fantasma, é o capítulo A Nave Fantasma. Ele fala assim: Como termina um amor? O quê? Termina? Em suma, ninguém, exceto os outros, nunca sabe disso. Uma espécie de inocência mascara o fim dessa coisa concebida, afirmada, vivida, como se fosse eterna. O que quer que se torne objeto amado, quer ele desapareça ou passe à região da amizade, de qualquer maneira, eu não vejo, nem mesmo se dissipar. O amor que termina se afasta para um outro mundo, como uma nave espacial que deixa de piscar. O ser amado ressoava como um clamor, e de repente, ei-lo sem brilho. O outro nunca desaparece, quando e como se esperava. Esse fenômeno resulta de uma imposição no discurso amoroso. Eu, eu mesmo, sujeito enamorado, não posso construir até o fim a minha história de amor. Sou poeta, recitante apenas do começo. O final dessa história, assim como a minha própria morte, pertence aos outros. Eles que escrevam o romance. Narrativa exterior mítica. Não é lindo? Oi, Márcia. Hum. Olá, Oi. Eu vou começar. Eu escrevi um texto para me organizar melhor. Eu vou tentar falar, mas eu talvez precise dar uma coladinha, porque às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas eu quero compartilhar com vocês algo que me tocou profundamente nesse filme, que é a pergunta inicial da personagem. Quando ela pergunta: o que cabe numa nuvem? Aquela cena começa com aquela nuvem, né? É, é uma pergunta simples, mas que abre uma série de reflexões.
não só sobre a nuvem do céu, mas também sobre a nossa nuvem digital, que guarda no nosso, que guarda todas as nossas memórias, nossos textos, nosso iCloud, nosso inconsciente, tudo aquilo que não sabemos organizar dentro de nós. Essa metáfora atravessa o filme inteiro. O que fazemos com aquilo que não tem nome e nem forma? Como elaboramos sentimentos que ainda são vapor? A protagonista, Johanne, tenta colocar ordem no que ela sente e no que ela fala através da escrita, da fala e das sessões com o analista. Isso também é sublimação, na sua forma mais delicada, transformar o indizível em linguagem. Ela também deixa claro que escreve na tentativa de manter, elaborar, recordar e armazenar a experiência que sentiu. E aqui o filme me fez pensar algo muito importante. Como teria sido a nossa adolescência se o nosso desabrochar sexual, em vez de ter sido julgado, tivesse sido compreendido? A mãe da personagem diz uma coisa muito bonita. Precisamos discutir sexo e sexualidade sem castidade. É isso que precisamos. Uma coisa que eu achei muito interessante é o cartaz. O cartaz do filme, a gente vê a menina encostada num vidro. E por causa desse reflexo, aparecem duas imagens da Johanne. É como se houvessem duas Johanne ao mesmo tempo. Essa duplicidade fala muito da nossa personagem, porque ela é ambígua. E nós, espectadores, a gente fica o tempo todo sem saber se o que ela conta é fato ou fantasia. E ao mesmo tempo, isso não importa tanto assim. Essa é a grande lição que a gente aprendeu com a psicanálise. Não é tão fundamental saber se algo aconteceu desse ou daquele jeito, mas sim como que foi vivido, sentido, fantasiado. O que cabe na nossa nuvem inconsciente? A verdade que nos interessa, enquanto psicanalistas, é a verdade psíquica. E é muito bonito como o filme encena essa validação. A mãe e a avó, elas acolhem o texto da Joane. A avó, que foi escritora e que já não publica tanto, lê a história da menina, legitima e compartilha com a mãe. Elas funcionam de uma maneira como se fossem testemunhas. Testemunhas no sentido psicanalítico mais profundo. São aquelas que dizem, sim, isso que você viveu, real ou não, tem valor. Eu acho que essa experiência de dar valor ao que essa menina sentiu é o que vai possibilitando a gente perceber como é algo que ela vai integrando dentro dela, com a ajuda dessas adoráveis mulheres. Muitas vezes é isso que a gente espera de um analista. Não uma grande solução, mas a confirmação de que aquilo que a gente sentiu foi transformador e conta. Tudo isso se articula num ponto. O que transforma não é o fato, mas a fantasia. E não importa se o que aconteceu foi como Joane narra, o que importa é como aquilo significou para ela. A fantasia organiza o desejo, e é nela que se dá a experiência subjetiva que marca, assim como no consultório. Uma das coisas mais bonitas do filme, para mim, é justamente essa relação entre as três gerações de mulheres. Joane, sua mãe, sua avó. Entre elas, a gente vê um diálogo, um acolhimento. Cada uma delas carrega uma etapa da vida. O desabrochar em Joane, a maturidade na mãe, a memória na avó. Isso me lembrou uma escultura da Camille Claudel, que na verdade foi uma escultura que ela dizem que ela fez para provocar a mulher do Rodin. Mas ela, 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 ela expôs dizendo que era a juventude sendo levada, a juventude suplicando para não ser levada pela velhice. São três figuras. Alguém sabe que figura que é essa da Camille Claudel? É linda porque
tem uma moça assim suplicando, que em tese seria a Camille Claudel, um homem partindo e um anjo velho buscando. Dizem que foi uma provocação que ela fez quando a mulher do Rodin fez um escândalo quando soube do caso dos dois e levou ele de volta para casa. Mas na verdade se chama l'âge mûr, a idade madura, né? No filme, essas três mulheres, o que elas fazem? Elas formam uma corrente de compreensão. E é isso que sustenta a nossa protagonista. A feminilidade, ela se constrói com a ajuda de outras mulheres. É uma espécie de herança transmitida de geração em geração, através de um vínculo delicado, marcado pela sutileza. É a partir da relação com a mãe que as meninas constroem seu lado feminino. Essa relação permeia a feminilidade e é estruturante da relação mãe-filha que virá futuramente. Para ser mãe, é necessário a recordação da mãe que antecedeu. E esse vínculo seria uma referência fundamental para quase todas as relações significativas experimentadas ao longo da vida. Mãe, filha e avós estão ligadas para sempre através de experiências concretas e inconscientes. Não é à toa que somos representadas pelo laço de fita. Somos como aquelas bonecas matrioscas. Contemos em nós o registro das mulheres que nos antecederam. Essa reflexão sobre a formação feminina me levou também hoje, às 4:30 da manhã, quando eu acordei, a assistir o filme Mulherzinhas, que é o livro que ela lê, a Joanne, na cabana, né? É, assim como a autora, a Louisa May Alcott, acompanha o crescimento das irmãs March, mostrando que amadurecer é sempre um processo tecido coletivamente, Dreams revela algo muito parecido. Ser mulher é descobrir-se no olhar e no cuidado de outras mulheres. Assim como Joe, a personagem principal de Mulherzinhas, Josephine, né? A nossa Johanne, tenta organizar o próprio mundo escrevendo e encontra na escrita um lugar de sentido, de sublimação. Assim como a protagonista escreve para se sentir viva, a protagonista do Little Women. E do mesmo modo que em Mulherzinhas os laços femininos sustentam o crescimento, mãe, vó e neta criam nesse filme um espaço onde Johanne possa se reconhecer e se transformar. As duas obras, unidas, sugerem que tornar-se mulher envolve laços, não regras, não moldes. Um outro elemento que me chamou muita atenção no filme, tô indo rápido, gente, estão acompanhando? Um outro elemento que me chamou muita atenção no filme foi o uso da luz. Há momentos que a Joanne está sozinha nas ruas da Noruega. Tudo é frio, quase hibernante. Há uma atmosfera de suspensão, como se ela estivesse atravessando um espaço interno ainda muito nebuloso. Isso aparece com força numa escolha do diretor. Quando Joanne caminha em direção à casa da professora, o cenário ao redor é acinzentado, duro, distante. Mas à medida que ela vai se aproximando, o ambiente muda. Entra calor, entra luz. É como se na casa da professora ficasse marcado para ela internamente como um território onde algo dentro dela pudesse se aquecer. Essa sensação de acolhimento também está no gesto da professora, que tricota. O tricô tem a ver com nó, tem a ver com laço, entrelaçar fios até criar algo. E isso dialoga perfeitamente com a experiência emocional de Johanne, ali naquele espaço. Ela está tecendo algo de si, unindo desejo, descoberta e afeto. E nesse momento, ela vai se apropriando do que ela sente. Ela diz: "Eu me deitei enquanto ela andava pelo apartamento." A gente sente isso no corpo. Quando ela fala, eu me deitei enquanto ela andava pelo apartamento, dá uma sensação que ela vai sendo inundada pelo sentimento, como uma doença que se apossa do corpo, né? Maladie d'amour. Ao mesmo tempo,
percebemos a idealização, porque a câmera acompanha o olhar da menina, fixado nos gestos, nas mãos, no cabelo da professora. Um olhar que tenta capturar o que é inalcançável. E aqui entra Freud com aquela ideia do narcisismo, aquele tipo de amor que desejamos o outro porque de algum modo gostaríamos de ser como ele. A professora, com sua segurança, seu corpo adulto, sua posição no mundo, torna-se um ideal de ego. Talvez por isso elas tenham praticamente o mesmo nome, Johann e Johanna, como se a professora fosse uma versão futura, uma imagem possível de si mesma. Não sabemos se é amor ou se é admiração, ou as duas coisas misturadas. Talvez seja justamente esse entre-lugar que dá tanta força à experiência. A Pierre Olagnier, no livro Os Destinos do Prazer, Alienação, Amor e Paixão, afirma que a diferença entre amor e paixão não está na intensidade. A paixão não é um amor mais intenso, mas é uma qualidade. O objeto do desejo, no caso da paixão, se transforma num objeto de necessidade. Para Olagnier, os vínculos podem ser simétricos ou assimétricos, sendo a paixão, ao lado da dependência de drogas e do jogo, parte do segundo grupo. Haveria uma idealização que atribui um poder desigual ao destinatário da paixão, que pode proporcionar não apenas prazer, mas sofrimento. A sensação é não se dispor do mesmo poder, de fazer sofrer, que se atribui ao outro. Em vários momentos a gente vê quando ela está indo, ela está quase num sentimento de fissura quando ela está indo para a casa da professora. É, é, Zizek fala do medo de cair de amor e sublinha o fall na expressão fall in love, a queda do eu, que abala a estabilização narcísica. E ela mesma diz: eu me sentia como se eu tivesse me jogando do penhasco. E nessa hora, uma pergunta me atravessa: como seria se no lugar dessa professora tivesse um professor? Como a gente assistiria esse filme? A troca de gênero mudaria tudo. Um homem adulto introduziria imediatamente a língua da autoridade, do poder, da assimetria mais violenta. A delicadeza ambígua do filme daria lugar a uma narrativa muito mais marcada pelo risco, pelo trauma, pela denúncia. Como descreveríamos se o personagem fosse homem? Que adjetivos usaríamos? Pedófilo? Sedutor? Com a professora mulher, há uma espécie de suspensão. Vemos uma adolescente que deseja ser como ela, mas também deseja ser desejada por ela. A sedução é difusa, não predatória. Isso permite que a fantasia tenha espaço para operar uma transformação interna, em vez de ser esmagada. Tem um descompasso de línguas, que fica muito claro na cena do café, no encontro entre a mãe e a professora. A mãe chega com enorme cuidado, não vem acusar, nem atacar, vem tentar entender o que está acontecendo com a sua filha. E, no entanto, a resposta da professora é quase triunfante: sua filha não é meu tipo. Para mim, essa fala soou muito defensiva, porque não é força, é armadura, é alívio transformado em arrogância. Ao invés de encarar a própria ambiguidade, ela se protege, recuando para um lugar de superioridade. É um momento de muita defesa. Há também a delicadíssima cena do chá. A professora coloca uma flor dentro da água quente e nós vemos essa flor desabrochar dentro da xícara. É um gesto simples, quase banal, mas cheio de sentido. A flor se abrindo é uma representação do corpo da menina se abrindo. E a água quente é o desejo que aquece o que antes estava adormecido. É Eros aparecendo da forma simbólica, sem escândalo, sem ato explícito, apenas na superfície do gesto. Trago aqui a poeta uruguaia Cristina Peri Rossi. De outra vez, Eros, que desata os membros, me tortura, doce e amargo, monstro insaciável. Eu quero lembrar ainda da cena da cabana. A cabana onde ela vai com a avó e com a mãe é também um lugar aquecido, familiar, num ambiente gelado.
E quando Joanne lê a cena do livro Adoráveis Mulheres, na qual o homem coloca o cachecol no pescoço da menina, esse seria um personagem mais velho. E ela fica encantada com a sutileza e o erotismo desse gesto. Em vários momentos, essa cena do cachecol ela é retomada, como se fosse uma espécie de enlace. De alguma maneira, a semente desse ato de afeto é implantada dentro da fantasia nesse primeiro momento. Ela encontra na professora uma figura de autoridade, alguém que pudesse realizar essa fantasia, num outro ambiente também caloroso, no meio de uma Oslo gelada. Algo ali que remete à cabana. Além disso, há no filme a presença das escadas. Muitas escadas. Escadas que simbolizam tanto o crescimento e os degraus em direção da vida adulta, quanto o enlevo do sujeito apaixonado. Não podemos, lembremos outra vez da expressão fall in love, cair de amor. E Zizek nos lembra que ninguém entra no amor, porque amar é sempre deslocamento. E na adolescência, essa queda é sempre brutal e assustadora, porque marca o fim de um tempo de inocência. Joanne, ela se mostra muito assustada com a fragilidade dessa experiência, que também é deliciosamente desorganizadora. Estar apaixonado. O Freud fala no Mal-Estar na Civilização que nada nos torna mais frágeis do que o amor. Um outro aspecto que eu acho curioso é a ausência do elemento masculino. As personagens são todas femininas, mas quando a professora se vê tomada pelo desejo, ela começa a rezar em nome do pai. O menino, namorado da personagem na cena final, aparece também como pouco viril, vaidoso e superficial. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é o fato da Joanne falar com a professora em francês, a língua do amor. O amor aqui precisa de uma outra língua para ser dito. O francês cria um espaço simbólico próprio, um lugar de delicadeza e distância, como se o desejo se abrigasse num idioma estrangeiro para poder existir. No final, vemos Joanne mais organizada internamente, uma vez que sua nuvem virou chuva de palavras, seja pela escrita, seja pelo diálogo compartilhado. As roupas mais leves anunciam a mudança de estação e a mudança dentro dela. Ela dispensa o namorado com tranquilidade e segue em direção a outra parceira, com um pouco mais de consciência de quem é. Ainda não sabe de tudo. Ninguém sabe aos 17 anos, mas sabe o suficiente para dar um passo adiante. E aí ela dispensa o pendrive. E o pendrive, ele é representado por uma raposinha. Eu achei interessante, porque são os instintos. É, quando o filme terminou, eu percebi que ele ainda continuava dentro de mim, como um romance de formação, na qual acompanhamos o crescimento da personagem. À primeira vista, parece uma história adolescente simples, mas depois cresce, reverbera, como uma flor no chá quente. Abre novas camadas de reflexão. A adolescência precisa, acima de tudo, de compreensão. E o filme me toca porque olha para essa fase com muito respeito. Como quem diz, o que você viveu tem valor. E talvez essa seja essa mensagem tão simples e tão rara que permanece comigo e que eu tomo como meta diária no meu atendimento de adolescentes na clínica. Helena, obrigada. E fiquei, estava aqui te ouvindo e pensando, né, que quando eu te convidei, o Luiz Fernando, que é da diretoria de cultura, mas ele pediu para eu fazer o convite a você, e você daí começou a me mandar mensagem dizendo assim: eu acordei de madrugada e fiquei pensando, eu acordei de madrugada e fiquei pensando nisso. De novo, você falava que acordou de madrugada e hoje você repetiu isso, né? Então, eu fico pensando na dedicação que você tem, né, para trazer algo tão especial aqui para nós. Muito obrigada pelas madrugadas acordadas aí, que me parece que é habitual, né? O Luiz É, Fernando, o quando Luiz eu fico Fernando muito vai abrir para você. empolgada, muito entusiasmada, um dia é muito pouco, como diz a Clarice Lispector. Não sei se a Clarice Lispector, eu acho que a Clarice Lispector, não sei se a vida é pouco ou é demais para mim. Então, às vezes eu fico assim.
Em nome aqui da Diretoria de Cultura, agradeço, viu, Helena, a sua presença aqui. E a gente vai abrir para conversa, então. Quem estiver online pode se manifestar, pode levantar a mãozinha por aí, no Zoom. E também quem está aqui presente também, quiser se inscrever para falar, está aberta a conversa. Eu também vou comentar, mas eu posso comentar depois também. Então, espera um pouquinho, tem aqui a Gabriela. Um momento. Oi, tudo bem? Quase boa noite. Meu nome é Gabriela, eu fiz artes, fiz um pouco de desenho industrial, fiz design de interiores, então tenho um pouco de conhecimento sobre artes, né? Mas eu queria falar uma coisinha só que eu escrevi também. Segundo o Karnal, os filhos não admitem três coisas dos pais que são levadas para a terapia. Uma é indiferença, a outra é não proteger contra predadores, e a outra é que os pais demonstrem que os filhos são incômodos para os pais. O que eu senti no filme é que a personagem principal, ela tinha muito pouca atenção da mãe e da avó, sabe? No caso do filme, eu percebi que a personagem principal sentia grande indiferença. Por exemplo, o pai nem aparece, né? No meu caso, sinto as três questões relatadas por Karnal diante do meu pai. Quando eu fazia faculdade, eu passei por uma situação parecida com o filme, e eu vejo que isso é muito recorrente, isso é uma coisa comum, e quando a gente começa a faculdade, quando a gente está estudando, a gente é meio que criança ainda, né? Pois devido me apaixonar por uma professora, eu esqueci de tomar os remédios para bipolaridade. E no caso diferente dela, não aconteceu nada, né? Mas assim, eu entrei numa crise bipolar muito forte e fiquei primeiro depressiva, como ela ficou, também depressiva, e depois muito eufórica. No começo eu não comia, ficava só deitada, e depois eu fiquei um mês sem dormir e inconsciente, internada domiciliar. Minha família que cuidava de mim, e eu demorei assim uns 5 anos para entender o motivo da crise, porque eu era muito nova e nem entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu nunca tinha me apaixonado por uma mulher, sempre por homens, né? Eu acho assim, quando nós amamos, somos muito evoluídos ainda. Cada um ama dependendo do grau evolutivo da pessoa. Mas se pedirmos para cada um daqui falar por que ama, em uma palavra, cada um falará uma coisa. Na minha última terapeuta, eu descobri que amor para mim é respeito. Por isso melhorei muito, pois agora estou sendo respeitada. O amor depende do que nos falta, não do que a gente tem. E aí eu penso assim também, né? Se eu tivesse rodeada por pessoas que não fossem machistas, porque a maioria das pessoas da minha família são machistas, minhas amigas eram machistas, eu não tinha ninguém para me comunicar o que eu estava sentindo e eu não conseguia dar nome. Eu acho que quando a gente consegue falar o que a gente sente para as pessoas e a gente se sente confortável com isso, a gente não chega a ficar doente. E eu acho que o machismo é um grande impedimento para a saúde mental das mulheres. Bom, E dos homens também. O machismo faz mal para todo mundo.
Bom, vou aproveitar, já que eu estou aqui também presente aqui na conversa. Eu acho que queria destacar dois pontos, né, para ver com você. Um é essa questão de são só as mulheres, né? Um filme de mulheres, né? Assuntos de mulheres ali, mas o diretor é homem, né? Então, o diretor talvez tenha uma certa capacidade de não ser um machista, né? E de abrir para conversa com as mulheres, né? Então, eu achei Uhum. interessante isso. Inclusive, o namorado, assim, também é uma figura que pode ser dispensada, assim, e nem ser lembrada depois, né? Sim. Assim, totalmente dispensável, né? Então, tem uma coisa assim desse mundo das mulheres. Mas o que eu achei muito interessante, estava comentando com a Inês aqui no intervalo, é o assunto das gerações, tudo aquela conversa que a avó discute lá o filme Flashdance, e coloca em discussão tudo que a geração da avó conquistou, né, para ver a outra geração e parece que largar tudo aquilo de lado, né, e fazer pouco caso daquilo, né. Então eu acho isso um assunto muito muito interessante isso, né, sabe, com essas mudanças que tem conquistas de uma geração e depois a outra se perde. Tem até um filme que eu acho um filme espetacular que se chama Educators. Não sei se alguém viu esse filme. É um filme sensacional, porque mostra exatamente assim um camarada que era participante de maio de 68, né, militante, né, de esquerda, para todas as conquistas que as esquerdas estavam fazendo, mas depois ele vira um cara cheio de dinheiro, mas veio do maio de 68, né? E aí ele chega depois na vida adulta, ele, nem sei o que eu faço com todo esse dinheiro. Mas quer dizer, é como se ele tivesse perdido tudo aquilo que eram bandeiras que motivavam, né? E sumiu, virou um cara totalmente adaptado ao sistema, né? Para ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Então, essa questão das gerações, das conquistas, eu acho muito interessante, porque hoje em dia no Brasil, especialmente, a gente está vivendo esse tipo de ataque muito grande de extrema direita às mulheres, né? Então, os assassinatos das mulheres são dois, três por dia no Brasil, assassinatos. E, e tudo essa visão que mulher, né, teria que ser tradicional, aquela coisa, está sendo muito atacado. Então, acho que esse filme mostra. E outra coisa que eu queria comentar é a capacidade de pôr em palavras, né, escrever, né? Acho que eu escrever, criar esse mundo assim interno que a pessoa coloca no livro, né? Eu acho que isso é muito interessante porque muitos momentos ela aparece lendo e quando a gente lê a gente entra num outro mundo, né? Vai embora num outro mundo, né? Eu às vezes eu falo brincando, ó, para mim o mundo podia acabar, me arranja um barranco para encostar e ficar lendo. Pode ir todo mundo embora, mas se eu estiver lendo aqui tá bom, sabe assim? Porque aí você entra numa coisa, experiência, né, emocional incrível, né, na leitura, né? Então, um pouquinho que eu queria comentar da opinião que ouviu, né? Obrigado, Helena. Eu que agradeço. Obrigada. A você. Boa noite a todos, né? Meu nome é Angélica, eu sou estudante de psicologia do quarto ano, falta mais um pouquinho. Obrigada, Helena, pelos seus comentários enriquecedores, adorei. Algumas coisinhas que eu queria colocar, assim, no filme que me chamaram a atenção, né? Da figura masculina. O analista era masculino, era um homem, o analista. Esquecemos dele, justo o analista, né? E o diretor também, né? Nós não podemos esquecer, assim, que pese ter essa questão do machismo e tudo, eu acho que está pouco a pouco se desconstruindo essa figura tão, o machismo, o patriarcado, mas a passos muito, muito lentos, né? Acredito que a humanidade está começando a ver a passos muito lentos. Um dia a gente chega lá, mas o que eu queria falar com relação ao filme é essa questão da, dessa, das rupturas que a personagem principal teve. Não sei se seria essa a palavra, né? Que ela teve primeiro no começo o calor da avó e da mãe. Aí dali a pouco a mãe dá uma
umas coitadas nela no filme que ela queria aprender a tricotar, né? Aí a mãe dá umas coitadas nela, aí ela vai procurar a professora que tem um calor, tem um calor. Tem sempre essa ambiguidade do frio com o calor, dessas ambiguidades, né? Aí tem essa ruptura da mãe, que a mãe pega e dá uma coitada nela, tô ocupada, tô aqui trabalhando no computador e você vai tricotar com a professora. Não, não foi nesses termos, mas de certa forma foi. Aí ela vai para a professora. E isso também teve uma finitude, acabou-se também. Toda aquela esse amor platônico dela e tudo acabou, teve essa finitude. Aí da professora volta para a mãe, que a mãe e a avó que acolheram ela deram calor também, deram um ombro para ela chorar. Depois ela vai para um namorado dela, que também dali a pouco vai, volta também. Então ela foi, foi para uma pessoa, foi oscilando entre as pessoas, oscilando não, teve esses rompimentos com essas pessoas. Uma hora tá mais, outra hora tá menos. Aí depois vai, evidentemente, com a analista também, ela vai começar a ter um vínculo, né? Esses vínculos foram rompidos e voltam. Esses laços foram e voltaram. Nesse sentido que eu não sei se eu posso estar enganada com relação a essa minha visão, né? Depois ela foi pro namorado, depois ela foi pro depois ela já foi para um outro amor dela, começou, a história terminou, ela indo para um outro, começando um outro relacionamento, que seria com a ex da professora, né, de certa forma, nesse sentido. Não que seja superficial nem nada, mas que tenha uma intensidade. Não Eu sei não se. tive essa impressão. Primeiro que eu acho que tem uma coisa que, assim, é um filme que se passa na Noruega. Então, assim, a gente não pode esperar muito calor humano, fofurinhas, né? Não, não é uma mãe latina que abraça, que beija. Mas eu acho que é uma mãe que respeita a história dela. O jeito da mãe acolher é colocando aquilo como algo que teve valor, e ela se interessa para saber o que de fato aconteceu. E ao mesmo tempo, eu acho que a mãe, assim, ela tem um cuidado, porque ela fica muito na dúvida, publica ou não publica, o que é que faz com isso. E hoje, assistindo Adoráveis Mulheres de madrugada, eu achei tão interessante, porque no filme Adoráveis Mulheres, a escritora, ela não pode assinar o próprio nome. Ela não pode, Josephine, ela não pode assinar o próprio nome. Então, ela usa um pseudônimo. E essa menina, ela assina como assim, essa história é minha, isso é o que eu vivi. Isso é o que se passou comigo. Agora, rompimentos, como diz o Freud, somos constituídos por uma série de lutos, né? Nosso ego é um precipitado de catexias abandonadas. A gente cresce, cada degrau que a gente sobe, a gente se despede de alguma outra coisa. Não, não, mas eu digo, a tanta mãe como a avó foram excepcionais, foram incríveis com relação no momento que ela. Sim, não, não, mas eu digo assim, que tanto a mãe como a avó, quando ela teve quando ela perdeu, vamos dizer, o amor dela, né, foram super, excepcionalmente, foram fantásticas, né, foram bem, coisas que talvez aqui a gente não saberia levar hoje, né, foram incríveis. Mas eu digo assim, que foram, como que eu vou falar? Que a personagem principal, do começo ao fim, ela foi ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, e foi crescendo. Foi, foi um percurso dela, um caminho que ela foi, e que foi amadurecendo, foi crescendo, né? E que talvez o relacionamento da mãe com a avó também foi também, como se fala, foi para outro patamar. Dela criança para uma adolescente, depois para uma mulher até, né? Já estava começando, no final ela estava já com o namoradinho dela, já tendo outra experiência, né? Com esse menino também, né? Foi crescendo, a personagem foi crescendo, né? E foi entre perdas como você falou, né? Que foi ganhando, foi perdendo, foi caminhando, foi andando. Nesse sentido que eu senti no filme, né? Essa travessia dela, esse caminho dela. Obrigada. Márcia, por favor. Helena,
Helena, obrigada. É sempre tão bom te ouvir, eu fico sempre muito emocionada. Obrigada pela escolha do filme. Eu particularmente adoro os filmes noruegueses, fotografia, tudo é muito, muito lindo, né? A forma como as coisas vão se dando e as camadas são sempre muito, muitas camadas e sempre muito intensas, né? Eu queria colocar duas coisas. Primeiro, onde você viu a mulherzinha, e Onde eu vi? No, é, no Amazon. tá. E Tá segundo, como Little Women. tá, tá, obrigada. E eu acho que tem muitas coisas para se comentar sobre o filme, né, que você trouxe. Uma questão que eu fiquei pensando foi num dos momentos que a Giovanni vai até a casa da professora e aparece a amiga da Uhum. professora e ela fica ali muito enciumada, com muita raiva e tal. E a amiga faz meio que um embate ali, né? E a professora diz para ela, não me lembro exatamente, mas assim, Essa é a minha existem, alguma coisa. Essa... existem muitas de nós, Ah, ela fala isso, é verdade. né? Então, quer dizer, eu já passei por isso, não sei se hoje elas têm alguma coisa, mas como se ela estivesse podendo voltar ao passado, assim, existem muitas de nós. Eu achei tão interessante isso. E se de alguma forma isso não é assim uma redição edípica? Pode ser, pode ser. É interessante porque a professora pega no cabelo dela, né? É. Ela invade, né? A professora não, a amiga da professora, né? Pega no cabelo, invade, né? A professora em nenhum momento ela É. toca, ela abraça, tal, mas em nenhum momento ela toca assim de ir em direção, mas essa moça vai. Eu fiquei pensando, essa amiga já esteve no lugar da protagonista e ela sabe o que essa menina está sentindo, pensando, e talvez ela já tenha ultrapassado, hoje ocupe um outro lugar de afeto com a professora e também fica. É uma situação meio tensa de rivalidade ali entre as duas, eu senti. Né? E quando ela pega no cabelo e a menina depois diz, né, que se sentiu muito mal mesmo. E acho que a intenção dela é, né, vai embora, que foi o que ela fez. Mas eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante porque eu acho que sim tem uma juntando os três comentários, ela vai em direção a uma experiência de ficar mais integrada. No começo do filme, ela tá vivendo a paixão, mas ela vai. É bonito porque começa no inverno e termina no No verão. verão. Ela já tá de É, shorts, não tá mais de cachecol, tá andando por aí, tá mais leve, né? Você vê que, assim, porque o estado apaixonado é de fato desorganizador e muito angustiante, né? É, é, é muito difícil estar apaixonado, né? É um, acho bonito também a trilha sonora, porque a trilha sonora tem duas melodias, uma que é tan, 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 que é tipo, parece um pouco pensamento obsessivo, tan, tan, e depois vem, eu não sei se bem se é um sax, mas que fala, como se fosse essa coisa entrando dentro dela. Então é o pensamento e a experiência quase de uma serpente, assim, sabe? Eu fiquei tentando ouvir essa música, eu fiquei pesquisando para ver se eu encontrava essa música, mas eu não conseguia. Mas eu acho interessante, eu acho que o diretor foi muito feliz. E de fato, eu acho que ele teve um olhar muito generoso. Não é é um filme que é, ele é muito cuidadoso, ele é muito cuidadoso com o corpo das atrizes, o que eu acho muito legal. Hum. E tem uma outra cena que eu achei muito legal também, que é a cena da coreografia, que eles ficam subindo e descendo degraus. Essa imagem do uhum. ela sobe e desce, ela fica ensaiando a coreografia.
Tem duas coisas, né? Porque ela tá entrando, ela tá começando a entrar nessa dança mais erótica dentro dela, um corpo que se movimenta numa outra dança. Mas naquele momento, a impressão que dá é como a dança funciona quase como um lugar para ela parar de pensar. Ela fala Uhum, de pensar porque eu fiquei me divertindo com a minha coreografia, né? Então, como se fosse assim uma espécie de um ritual que desse algum alívio. E é interessante porque aí de novo aparece a dança, aparece no Flashdance. uhum, é. E a música do Flashdance é aquela What a Feeling, Please Believe Me. Uhum, Né? uhum, Então, é bonito porque eu acho que as coisas são jogadas assim quando a gente vai assistindo e se a gente pega algumas migalhas, assim como o João e Maria, as coisas desabrocham, né? Porque uhum. o que que a avó faz e a mãe faz? Ela suplica, please believe me. What a feeling. Olha, que sentimento, por favor, acredite em mim. I can't help it, né? Ela canta no Flashdance. É, take your passion and make it happen, né? Pegue sua paixão e faça Com acontecer. certeza. Uhum. Ela pega a paixão dela e ela faz acontecer um livro. Ora, quer uma saída mais incrível de um luto do que, como diz o Bion, a public action, né? Publicação, tornar pública uma ação, né? Elaborar. O Freud escreveu Luto e Melancolia também depois de uma perda. Então, eu acho que com todas as rupturas, as cicatrizes, os arranhões, os tombos no degrau, Fall in Love, eu acho que ela vai se apaixonar, espero que muitas e muitas vezes. É, Helena, Oi? então, aí você falou do luto, eu ia dizer isso, que aquele, para mim, o pendrive que ela esqueceu é o luto, né? Ela fez o luto e pôde largar o passado e se abrir para o novo, né? Eu não E eu achei isso precisava mais muito, daquilo, né? muito interessante, isso, né? Dispensou a raposinha fica lá quase como um ursinho de pelúcia que você não precisa mais, né? Porque ela cresceu. E eu também, aquela cena, eu achei muito bonita a cena da escada iluminada, todo mundo subindo ali. Eu fiquei achando que é a luta de cada um para viver, né, e seguir vivendo. Mas eu fiquei brincando comigo mesmo, vai ter um deus sueco pelado lá em cima esperando por todo mundo, mas, mas não apareceu. Mas eu fiquei imaginando uma cena dessa, né? É. Eu achei muito interessante. Assim, se a gente pensar na adolescência como uma ponte, uma travessia entre a infância e a fase adulta, é um tempo que marca um antes e um depois, né, da nossa construção de ego. Ela está o tempo todo atravessando uma ponte, atravessando. É muito interessante como essa menina está o tempo todo em movimento, né? A única hora que ela está parada é na casa da professora e na cabana. Tem Mas mais comentário aqui, peraí. Helena, eu prometo que eu vou falar a última vez só, tá? Me desculpe que eu gosto de conversar e falar. Bom, agradeço demais a escolha do filme, foi muito feliz. Eu tenho uma filha de 17 anos e eu tô saindo daqui muito mexida com tudo isso, né? Da figura da mãe, da avó, de todo o contexto. Tô bem assim, é, deu pra, como que fala? Deu pra mexer bastante e vou sair daqui com lição de casa, assim, pra sair refletindo bastante de tudo que foi comentado. Foi muito enriquecedor. Agradeço de coração a escolha do filme, os comentários e, acima de tudo, é, todo tudo isso que nos envolveu hoje. Obrigada de coração. eu que agradeço, eu adorei. Ah, eu também esqueci de agradecer. Eu achei muito importante tudo que você falou, mas eu queria falar também que, assim, o papel do professor, sabe? Eu vejo o papel do professor muito importante, porque as famílias são muito disfuncionais. Nesse caso,
e como sendo um filme estrangeiro, até que não, elas olham para a filha, elas conversam tudo. Mas hoje em dia, eu vejo assim casos de professores falarem assim para a mãe, sabe? Aceita o seu filho é homossexual. Ele fala isso para mim que você não aceita ele, sabe? As professoras conversando com os pais, porque os pais não aceitam os próprios filhos. Então, isso é o que muito acontece, sabe? Eu escrevi um livro esse ano, né, com a editora N-1, que é sobre a questão da singularidade. Um ser singular, né? Por exemplo, começa com a linha da homossexualidade. A vida é um risco, mas também pode ser um abraço. E vai se transformando essa linha até chegar ao final, que fala é importante saber que existe contornos. Desculpa. É, mas é importante saber que todo mundo tem o direito de existir. E eu acho que a gente luta muito por esse direito de existir, sabe? E eu acho que na sala de aula, muitas vezes os alunos se sentem à vontade de ser quem eles são, às vezes muito mais do que dentro da casa dos próprios pais. Mas é uma opinião minha, né? Eu acho que nesse caso do filme, ela foi muito escutada, muito acolhida, tal. Houve como que eu posso dizer, uma resistência no começo, mas eu acho que é, Eu não as acho que crianças, existência no começo. Primeiro foi um choque. é, A sexualidade de um filho, quando ela é anunciada, também simboliza um luto para os pais. Meu filho, minha filha cresceu, né? Eu acho que elas se assustam, elas querem entender o que aconteceu, porque é o que eu disse. É uma situação que ela tem uma assimetria. Você não pode deixar de ver, é uma professora, uma mulher adulta e uma menina de 16 anos. sim, Como seria se fosse um homem? Como a gente olharia para a professora? Como a gente, como a gente estaria conversando agora? é que no meu entender, assim, não existiu, a professora não conseguiu falar para a mãe se existiu ou não existiu alguma coisa, né? Então, Eu acho que, enfim, eu fiquei com uma fantasia que é o que a gente sente no consultório. A gente não vai checar na casa do paciente se aconteceu tal coisa ou não, mas interessa como a pessoa sentiu. É como você uhum, me amar é ser respeitada. É isso, isso que você nomeia que é o amor. Então eu vou acreditar no que você está me dizendo. uhum, Porque é isso que a gente precisa como analista. Acreditar. E uma coisa que eu acho muito legal, e que às vezes, quando eu estou com dificuldade com o paciente adolescente, eu percebo essa função da em vários momentos me escrevem coisas. Ou eu falo para eles, escreve aí alguma coisa, sabe? Como um elemento para a gente usar na associação livre, ou para eles poderem se soltar um pouco mais. E sempre funciona, é legal. A gente também tem que descobrir formas de trabalhar com os adolescentes. Você tem que. Cada adolescente trabalha de um jeito. Um que gosta de música, o que gosta de escrita, você tem que falar de escrita. O que gosta de cavalo, você tem que falar de cavalo. Você tem que falar a língua do paciente, né? A língua, tem que falar o francês junto com o paciente, como a moça do filme. Ela cria um espaço de linguagem. acho que teríamos muito para conversar, né? É, mas nós temos que encerrar. Nosso horário acabou. Ah, Eu mas fiquei, eu fiquei pensando, assim, né, nessa comunicação, assim, né, que o Luiz Fernando pediu para eu te convidar, e aí ele sugeriu dois filmes, né? E aí você perguntou, tem algum filme sugerido? Eu disse, você pode escolher. Mas daí disse, né, a sugestão dele. E você logo pegou esse filme.
E fiquei pensando assim, né, que quanta coisa em comum tem com você, né? E inclusive esse livro que você escreve, né, tem a ver com luto, né? E acho que essa paciente estava, essa personagem, né, também usa isso, né, a escrita, né, para elaborar essas passagens, né? E junto com a mãe, com a avó, ela vai elaborando e coloca isso em palavras, assim como você, Helena, que coloca em palavras, né, sentimentos que a gente às vezes não consegue colocar. Então, muito obrigada a você, obrigada a todos que estiveram online, os comentários. Eu quem E agradeço. Foi um prazer e uma honra estar com esse povo tão querido de Marília. para nós também. Esperamos outras oportunidades e um abraço. Um beijo. Tchau. Beijo.